E aí pessoal, beleza? Vamos falar agora sobre o Antigo Egito. Nossa próxima matéria aqui é o Egito Antigo. Posteriormente, se qualquer dúvida vocês podem colocar aqui, podem me chamar, que a gente vai estar tirando qualquer dúvida. Mas espero que seja útil para vocês essa atividade durante esse período. Bom, vamos falar sobre o Antigo Egito. Bom, o Egito Antigo, ou Antigo Egito, vou colocar algumas imagens aqui do lado, algumas coisas escritas para ajudar vocês na fixação dessas explicações que eu estarei fazendo para vocês. Bom, a última coisa que a gente falou foi da questão da pré-história, né? Vocês devem saber, relembrar um pouquinho sobre a questão da pré-história, que houve aquela transformação, o povo nômade para o sedentário, o povo que nômade é aquele povo que saía em busca de alimento, que acabava o alimento, os animais iam embora e essas pessoas iam atrás dos animais e das plantas. E depois, quando tem o domínio da agricultura, que eles vão passar a fixar-se num lugar. E é assim que começa a história do Egito. Um povo nômade, os nomos, como eram chamados, vindos do oeste, do leste, aí, das regiões africanas, da Ásia, principalmente da África. Eles vão atravessar o deserto do Saara e vão se deparar com o rio Nilo. Né? Que para alguns historiadores, o Egito tem tantas histórias, tantas riqueza que nos colaboram para o que a gente é hoje. A gente vai entendendo isso conforme eu vou passando as explicações. Eles chegam e chamam a atenção desses historiadores, toda essa história, desde a sua chegada, ao seu desenvolvimento, às suas descobertas, e isso vai chamar a atenção de um cara chamado Heródoto, um dos primeiros historiadores da história. Ele era da Grécia Antiga e foi para o Egito estudar um pouquinho mais dessa riquíssima história. Mas vamos voltar aqui um pouquinho ainda em relação a essa chegada. Então esses nomos se estabelecem, montam aldeias, e o que diferencia essa região? Porque chamou a atenção deles. Chama a atenção deles porque o Egito, eu vou colocar aqui a imagem do Rio Nilo, você tem enchentes, principalmente o início da enchente, o início do ano para eles era junho, quando havia as enchentes do Rio Nilo que tornavam aquela região com um solo extremamente fértil. Isso vai enriquecer os egípcios. Então eles vão se estabelecer ali e se formam duas tribos, duas aldeias, que uma chamará lá, a região tem um que vai chamar-se Alto Egito, o outro Baixo Egito. E assim começa a história dos egípcios. Eles começam a plantar, desenvolvem, conseguem muito alimento, isso que vai diferenciá-los. Eles vão ser comerciantes de alimento, porque é ali que tem o diferencial no Egito Antigo. Então assim vai nascer. Só para lembrar aqueles que talvez não lembrem, o Egito ele fica na África, no continente africano. Algumas pessoas, antigamente, no eurocentrismo, não se admitia que o Egito, na África, sendo na África, fosse tão rico, ou mais rico que muitos europeus. Então algumas pessoas achavam que eles eram um pedacinho, por ser um pouco mais claros, isso na visão deles, dos europeus, de séculos para frente, vamos dizer que por eles terem uma pele mais clara, eles eram da Europa e se deslocaram. É um pedacinho da Europa na África, eles costumam alguns dizer, que é ridículo. Então, continuando aqui, vamos falar agora essa questão dessa enchente que enriqueceu esses egípcios, que eram, lembrando, nômades, passaram a ser sedentários e montaram Alto e Baixo Egito. Tudo bem? Aqui, tranquilos. Então, o que vai acontecer? Depois desse desenvolvimento, do passar dos anos, o faraó, que vai ser o rei do Egito, do Alto Egito, vai conquistar o Baixo Egito, que é ainda mais fértil, vai unificar esse cara, aqui na imagem, chama-se Menés, o faraó Menés I. Ele vai ser o grande governante do Egito
unificado. Não é mais Alto e Baixo Egito separados, agora é o Egito, o império. E assim que começará no governo dele, do grande Menes, né? Menes ou Faraó. Ele vai ter um poder teocrático. Isso, ele vai ser uma monarquia teocrática, porque ele é o faraó, o rei, o imperador, mas ele também vai ser o líder religioso, vai ser um deus. As pessoas vão dizer que os faraós são filhos do grande Amon-Ra, ou seja, o deus Sol, e para eles era muito importante, tanto quanto o deus Osíris, o deus do rio Nilo, o mais importante ao lado de Amon-Ra. Então eles vão ser considerados filhos, então por isso serão ali muito importantes. Importante ressaltar que o império foi dividido no Antigo Império, Império Médio Império e Novo Império, porque houve várias conquistas. Os assírios conquistaram, depois eles tomaram de volta, eles tiveram os nomarcas também dando golpe. Vamos falar especificamente desses nomarcas do Império Antigo, mas só para mostrar que o Egito era tão atrativo, tanto quanto os próprios egípcios procuravam aumentar sua área de conquista, e é normal no Império Antigo, também tem essa questão dos outros querendo dominar, porque era um lugar extremamente rico. Eles vão usar muitos essas vendas desses excessos de comida que muitas vezes eles tinham em troca de ouro, riqueza que vai enriquecer esses faraós, e é muito importante isso para eles, tá bom? Então, os nomarcas, vamos falar sobre ele. Chegou um determinado momento que o império do faraó estava muito grande, e sempre que o império é muito grande, se você não souber administrá-lo, e o difícil é administrar, você pode perder esse seu império. Então o que vai acontecer é que ele vai nomear 2 pessoas chamadas de nomarcas. Esses nomarcas serão os representantes dos faraós nessas províncias, que eram muitas províncias. Então eles representariam o faraó, ele seria o rei de tudo, e os nomarcas seriam como se fossem prefeitos, que iriam ajudá-lo na administração das províncias. Mas esses nomarcas vão dar um golpe de estado com o apoio da nobreza e vai tirar o faraó do poder. Depois vai vir outro faraó, vai tomar o poder de novo, aí vem os assírios, retomam o poder. Então tem muito essa quebra. A gente não vai especificar tanto essa questão para esse vídeo mais focado para a turma do ensino médio, né? Mas tem essa retomada de poder. A respeito da sociedade egípcia, era dividido lá no topo, o faraó, o filho do deus Amon-Ra, e também o faraó sendo ele o imperador do Egito. Aí vem o sacerdote, o segundo cara mais poderoso do Egito, porque é aquele que falava com os deuses, que fazia ofertas para os deuses abençoarem determinados pedidos. Então ele recebia terras do faraó, recebia doações, muitas, da nobreza e de todas as pessoas que tinham um pedido para os deuses. Como fosse um contrato, estou te pagando aqui para você falar e pedir tal coisa para um dos deuses. Aí você tem os nobres, que são os que ajudam o faraó na administração. Temos os escribas, todos aqueles que sabiam escrever, né, a língua dos hieroglifos, que era um conjunto de símbolos, muitos símbolos, é muito difícil até a sua tradução. Então os escribas são muito importantes também nesse período. Temos os soldados, que normalmente eram mercenários recrutados de outros lugares, porque por lei, o último caso deveria ser chamado os camponeses, porque os camponeses tinham que ser exclusivamente usados para continuar provendo os alimentos que proveriam também a riqueza do faraó. Então é sempre uma pessoa contratada de fora e não os próprios egípcios, sendo esses os soldados. E os camponeses, pessoas extremamente pobres. Antes, não posso esquecer, a gente tem os artesãos. Os artesãos também são pessoas muito importantes dentro dessa sociedade. Eles pertenciam à camada inferior, mas trabalhavam diretamente com os mais ricos.
por fazer toda aquela questão de artesanato. Né? Então eles eram importantes, não tão pobres e um pouco mais importantes que os camponeses. Os camponeses eram as pessoas mais humildes que eram convocadas a vir trabalhar e eram exclusivamente usados. Então a questão fica aí dos artesãos, que acabam tendo um pouquinho mais de importância que o camponês. Aí vem o camponês, que é aqueles que trabalhavam exaustivamente na produção desses alimentos. Então era muito importante, mas se alguém tivesse que passar fome, porque dependendo da situação eles passavam até fome. E os escravos, que eram aqueles que eram vencidos de guerra. Então não era por racismo, a escravidão, mas sim aqueles que eram derrotados em guerra, eram escravos daqueles que venciam. Era um costume do período antigo, né, da história antiga. A gente encerra essa primeira parte e acompanhem a segunda parte no outro link.